Olá pessoal, chegamos à nossa aula número 11 da oficina de teatro online. Espero que vocês estejam todos bem e lembrando, se você perdeu alguma das nossas aulas, não tem o menor problema. Elas estão todas disponibilizadas aqui no nosso canal e você pode acessar na hora que você quiser. Tenho certeza que você que entrou aí já colocou o nome aqui no chat para a gente saber que você está aí com a gente, trocando com a gente, assistindo a nossa aula. Lembrando também que no final eu estarei lá nos comentários. Vai lá falar comigo, não me deixe só, eu tenho medo do escuro. Vai lá comentar comigo o que você achou da aula, tirar suas dúvidas. Assim que acabar a aula, vou lá para os comentários e espero vocês. Mas antes da gente entrar no conteúdo da aula de hoje, vamos fazer aquela nossa volta no tempo e vamos fazer os comentários sobre os exercícios que a gente pediu semana passada. Eu pedi para vocês fazerem aquela ação no ponto de ônibus, né? Porque na aula passada a gente falou sobre onde, e cada um faria a sua ação no ponto de ônibus, observando todos os detalhes, pensando em tudo aquilo que a gente falou na aula passada, e vocês mandaram esse material maravilhoso. Então vamos assistir um pouquinho e aí eu volto para fazer os comentários, as Zé impressões, as Zé impressões, as Zé impressões. Tô firmando, tô martelando na piada ruim para ver se ela cola. Vai que a gente ganha um título assim, as Zé impressões. Já pensou? Vamos ver um pouquinho? Hit the record button. E aí, pessoal, gostaram do que vocês assistiram? Muita coisa bacana, muita coisa legal, muita criatividade. Eu adorei os pontos de ônibus, adorei uma coisa que eu falei na aula passada. Vocês usaram diversos lugares da casa, lugares internos, lugares externos. Foi muito legal. Adorei os exercícios sem fala, que vocês realmente valorizaram a expressão corporal, as intenções. Os exercícios que tiveram uma fala também é muito bacana, porque a gente fala aquilo que é necessário, então valoriza a fala.
Tivemos alguns, não é problema, não é errado, que falaram, fizeram a cena falando. Só cuidado para a gente falar quando for necessário. A ideia do exercício é que a gente se expressasse através do nosso corpo, através da nossa intenção, da gente entender como que você estava indo para esse ponto de ônibus, se estava com pressa, se estava tranquilo, mas tiveram coisas muito legais mesmo. Como às vezes eu falo aqui o que a gente teve mais, o que a gente teve menos, o que a gente teve mais foram tempos chuvosos. Muita gente quis fazer a chuva e muito bacana, mas apareceu também ventania, apareceu calor, apareceu tanta coisa bacana. É interessante também porque alguns de vocês fizeram o exercício no próprio sábado e no sábado choveu. Então, alguns de vocês usaram uma chuva real, que é bacana também. São dois exercícios, né? Quando a gente faz imaginando a chuva, a gente visualiza, a gente sente, quando a gente faz com a chuva de verdade. São bem-vindos as duas possibilidades ou as outras possibilidades que possam aparecer. Gostei muito a ventania. Alguns de vocês usaram ventilador. Acredito que tenha sido ventilador para sentir mesmo o vento batendo. Cenas muito bacanas, muito divertidas. Achei muito bacana porque, como eu sempre falo, a proposta do exercício é uma, mas a gente não abandona nada do que a gente viu. E vocês estão aproveitando. Então tivemos pessoas aproveitando objetos e dando novos significados. Por exemplo, a gente teve um cabide de guarda-chuva. Adorei, como sempre, a participação dos familiares. Colocar a família para fazer junto, para se divertir junto, para criar junto. Então tivemos vozes de familiares. Tivemos familiares sendo motorista do ônibus. Tivemos familiares no ponto de ônibus esperando juntos. Acho isso tão bacana. Mais uma vez, obrigado, famílias. Estamos juntos. Muita gente usou sonoplastia também, às vezes gravada, às vezes feita com a própria boca. É muito bacana, é muito legal a sonoplastia com a própria boca, que a gente possa fazer sons, que não precise falar. Eu vou voltar na questão do falar. Quando a gente fala muito, a gente acaba resolvendo tudo na fala. Acaba esquecendo de passar a intenção no corpo, de passar a intenção no rosto. Não que esteja errado, mas para a gente exercitar, trazer para o corpo, acreditar e falar se for necessário, quando for necessário. Muita gente falou muito, as cenas foram ótimas, mas aí acaba narrando o que está fazendo. Façam de verdade, acreditem, visualizem o que vocês estão propondo. Mas muita gente também deu para visualizar no corpo. Pessoas apertadas no ponto de ônibus, pessoas com frio, com calor. Muita gente passou isso sem precisar falar, só no corpo, só na expressão. Duas pessoas até usaram casaco para botar, tirar. Acho que vocês já estão ligados, inclusive, aqui na nossa conexão sobre o que a gente vai falar na aula de hoje. Uma coisa que eu ri muito, que eu adorei, foi dormindo no ponto de ônibus. Ônibus demorando, aí vai dando aquela canseira, e aí dorme. Achei muito engraçado. Um ponto que eu quero frisar para a gente não esquecer nunca: articular. Eu venho elogiando que a articulação de vocês tá boa, mas nesse exercício eu senti algumas pessoas com articulação preguiçosa. O que é uma articulação preguiçosa? É que a gente abre pouco a boca, que a gente não fala todas as palavras. Então, não percam, sempre articular bem para a gente entender tudo que vocês estão falando. Novamente, falar das edições que, mais uma vez, eu repito, eu adoro, eu me divirto. Eu já percebi quem gosta de sonoplastia, de colocar música. Eu já percebi quem curte fazer uma edição. Dá para perceber, a gente está num percurso aí que dá para sacar. Mas tudo isso tem que ser a favor da cena. Eu adoro ver vocês se divertindo, dançando, cantando a música, mas cuidado, porque apareceram exercícios também que a pessoa estava lá apressada, né, com pressa. Falei, que maravilha! Aí de repente veio a música e aí a pessoa começou a dançar. É muito divertido. Isso é impossível de acontecer? Não. A gente pode fazer uma brincadeira, a gente é teatral, mas a proposta do exercício era pensar como eu estou,
qual o clima que tá, qual a minha intenção de estar indo para um ponto de ônibus, como eu fico no ponto de ônibus, como eu faço o sinal para o ônibus e como eu entro no ônibus. Então, cuidado, tudo que vocês pensarem é bem-vindo. A dança é bem-vinda, a edição é bem-vinda, a música é muito bem-vinda, mas sempre tem que acrescentar a proposta do exercício. E uma coisa que me deixou intrigado, algumas cenas, poucas, foram cenas maravilhosas, mas eu não vi o ponto de ônibus. Tivemos cenas em casa, tivemos cena... E aí eu não visualizei o ponto de ônibus. Então vamos sempre pensar na proposta do exercício, mas botar a criatividade para fora, imaginar, nada é errado, tudo é bem-vindo, tudo que chega é material para a gente comentar, para a gente trocar. Eu adorei. Mais uma vez, vocês estão super de parabéns. Vamos agora para a aula de hoje? Nós vamos abrir a aula de hoje falando sobre um russo muito importante que passou anos e mais anos trabalhando, pensando no ator, fazendo um trabalho em cima da arte do ator. E o nome dele é Konstantin Stanislavski. Ele foi muito importante na história do teatro e a gente precisaria de muitas aulas para falar sobre ele. A gente vai falar sobre alguns pontos que vão ser importantes para o nosso trabalho aqui na oficina. Preparados? Para Stanislavski, o ator deve acreditar ao máximo naquilo que ele está representando. Lembra que na aula passada, quando a gente falou sobre o onde, eu comentei que a gente precisa criar esse lugar, esse onde, com o máximo de informações, com o máximo de realidade, para que a gente acredite naquilo e que naturalmente a plateia acredite também no que ela está vendo? Pois bem, quando eu entro em cena, eu preciso acreditar em tudo que está acontecendo. Eu preciso me envolver com a história. Poxa, Taliba, eu já falei pra não me atrapalhar quando eu estiver gravando. Não posso falar agora. Acreditaram? Pois bem, ninguém entrou aqui. Eu imaginei, visualizei que o Ataliba tinha entrado por ali, que ele estava atrapalhando minha gravação, olhei como se ele estivesse me chamando e acreditei nisso. Ataliba, da onde eu tirei esse nome eu também não sei. Eu fiz essa brincadeira para mostrar que o grande barato quando a gente entra em cena é realmente acreditar de verdade no que a gente está fazendo. Existem algumas perguntinhas que a gente faz para a gente mesmo e a gente estuda quando a gente vai entrar em cena. Uma delas a gente falou na aula passada. Onde? Nesses nossos próximos encontros, como o de hoje, nós vamos falar o que acontece, por que acontece e como acontece. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar e acreditar que tem um mosquito voando aqui e eu quero matar o mosquito. Aí nós vamos para a pergunta. O quê? O que aconteceu? O que está acontecendo? Qual é a ação? É simples. Eu estou matando o mosquito. Por que eu estou matando o mosquito? Porque eles estão me picando. Como eu estou matando o mosquito? Aí a gente pode pensar várias possibilidades, né? Se, por exemplo, eu estou dormindo, morrendo de sono, e aí eu estou sentindo poucos mosquitos, eu vou matar eles devagar, meio dormindo, meio acordado. Se eu penso que são muitos mosquitos e eles estão me atacando, eu já vou ficar muito irritado e já vou fazer uma ação mais rápida. Como que eu faço essa ação? Ou seja, as circunstâncias onde eu tô, como eu tô, se eu tô com sono, se eu não tô com sono, se eu tô irritado, tudo isso vai influenciar na ação. Então vocês lembram quando semana passada eu falei que antes de entrar em cena a gente precisa concentrar, parar e pensar? Eu preciso acreditar em todas essas circunstâncias. Por que eu tô ali? Onde eu estou? O que está acontecendo? O que eu quero? Por que eu faço aquilo? Qual é a minha motivação? Então hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre motivação. Porque tudo que a gente faz no palco
precisa de uma motivação. Eu vou dar um outro exemplo em cima de uma aula que a gente já teve. Então, se você não lembra, você pode procurar aqui no nosso canal a aula número 9, onde a gente contou a história do patinho feio. Lembram? O patinho feio, quando ele percebe que ele não é aceito onde ele está, quando os outros patos não gostam dele, ele resolve ir embora. Ou seja, o patinho feio é rejeitado, ele fica triste e ele resolve ir embora. Qual foi a motivação para o patinho feio ir embora? Ele não se sentir bem ali, ele ser rejeitado pelos outros patos. Deu para entender? Então vamos voltar às perguntas. O que acontece? Os patos rejeitam ele. O que ele faz? Ele vai embora. Por que ele vai embora? Porque ele não está se sentindo bem ali. Isso faz com que a motivação dele, com que ele fique motivado a ir embora. Mas a gente vai falando desses pontos aos pouquinhos. Na próxima aula, a gente vai falar mais um ponto. A gente falou do onde, a gente falou da motivação, o que, por quê, como. E a gente vai, daqui a pouco, juntar tudo isso, trazer mais informações, mas aí é assunto para as próximas aulas. Vamos para a nossa atividade de hoje? A atividade que será pedida hoje será uma ação simples. Todos vocês vão vestir um casaco ou uma camisa ou alguma roupa em cima da roupa que vocês já estão e vocês vão pensar numa motivação para sair de casa. Não é para me contar. Dependendo de qual seja essa motivação, é claro que vai mudar a maneira que você bota o casaco ou a camisa. Vai influenciar no ritmo, vai influenciar na intenção. Prestem atenção, é um exercício sem fala. Então é isso, é fazer essa ação de colocar um casaco ou alguma roupa. O que vai modificar é a motivação. E aí eu vou dar uns exemplos para vocês. Eu estou atrasado para a prova? Eu estou com frio? Eu estou feliz porque é meu aniversário? Eu estou com medo porque eu vou ter que ir em algum lugar que eu não gosto? Eu estou com preguiça? Eu estou com pressa? Você precisa pensar na motivação de sair de casa e a partir dessa motivação você vai fazer a ação de vestir o casaco. O que muda é a motivação. E eu vou pedir para vocês gravarem essa ação num vídeo de 1 minuto que seja no modo paisagem. O que é modo paisagem, Zé? É o celular na horizontal, ele deitadinho. Assim a gente consegue aproveitar mais as cenas de vocês. Envia pra gente no nosso grupo de WhatsApp até segunda-feira, 21 horas, 9 horas da noite, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu adorei. Agradecemos imensamente a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto tão lindo. Bom, eu estarei agora aqui nos comentários para saber o que vocês acharam, para tirar as dúvidas, para a gente conversar um pouquinho. Dá um like, esse dedinho que fica assim, compartilha com quem você quiser. Estou esperando as atividades e nos vemos aqui no sábado que vem. Beijo, obrigado!